Assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente dois métodos clássicos de backup. Letra A, procedimental e presencial. Letra B, fundamental e essencial. Letra C, incremental e diferencial. Letra D, rudimental e potencial. Letra E, comportamental e sequencial. Bem, pessoal, quando nós falamos de backup, backup significa cópia de segurança dos dados do usuário. Os princípios de backup são os seguintes: que eu faça a cópia em uma outra unidade e que eu mantenha cópias em outro local para evitar sinistros. Então o backup é uma ferramenta de cópia de segurança dos meus dados para prevenção numa eventual perda dos dados originais, eu tenho uma cópia disso em uma outra unidade, em um outro local. Mas existem vários tipos de backups. Por exemplo, se a gente pegar o Windows tem o backup normal, que também pode ser chamado de backup completo, o backup de cópia, o backup incremental, o backup diferencial e também o backup diário. Como é que funcionam cada um desses principais tipos de backup? Vamos acompanhar. O backup normal, quando eu uso ferramentas do Windows para fazer as operações de backup, num dado momento ele me pergunta qual é o tipo de backup que eu vou utilizar. E aí eu escolho o backup normal. E aí o que faz esse backup normal? Primeiro vamos ler aqui de forma ampliada. O Windows diz que o backup normal faz backup dos arquivos selecionados e marca cada arquivo como copiado. Então o backup normal vai fazer uma cópia de todos os arquivos que foram selecionados, por isso ele também pode ser chamado de backup completo, e depois vai marcar cada arquivo como copiado. Olha o exemplo prático. Aqui eu tenho uma pasta com 2 arquivos e eu vou aplicar um backup normal. O backup normal faz cópia então de todos os arquivos que estavam nessa pasta que eu selecionei, que eram 2 arquivos, e depois marca cada arquivo como copiado, para que o sistema saiba que esses arquivos já de fato foram copiados. Aí depois vem a ideia do backup de cópia. O que é o backup de cópia que eu estou marcando aqui como tipo de backup? Vou aumentar para vocês. Um backup de cópia também faz backup de todos os arquivos selecionados, mas com a diferença que ele não marca nenhum como copiado. Assim como o backup normal de cópia também copia todos os arquivos selecionados para backup, mas não marca nenhum como copiado. Olha o exemplo. Aqui eu tenho 2 arquivos nessa pasta, o backup de cópia copiou esses 2 arquivos, mas não marcou nenhum como copiado. Sendo assim, o sistema não vai saber se esses arquivos já foram copiados anteriormente. Vamos para o terceiro tipo de backup. Vamos falar agora do backup incremental. Vou ampliar aqui para vocês. O backup incremental, o Windows diz o seguinte: faz backup dos arquivos selecionados somente se eles tiverem sido criados ou modificados desde o backup anterior. E o backup incremental também marca, só que o backup incremental não vai copiar todos os arquivos, ele vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o backup anterior e também vai marcar. Esse é o incremental. Olha só o exemplo. Primeiro eu usei um backup normal que copiou esses 2 arquivos e marcou. Agora eu vou usar um backup... Não, agora depois de ter copiado esses 2 arquivos aqui, eu criei mais 2 arquivos dentro dessa pasta. Se eu criei mais 2 arquivos dentro dessa pasta, quer dizer que esses 2 arquivos aqui ainda não foram copiados. Então, se agora eu usar um backup incremental, o backup incremental vai copiar só esses 2 arquivos, porque o backup incremental copia somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup e marca também. Então, o incremental copia os criados ou modificados e marca. Temos também o backup diferencial. O backup diferencial é parecido com o incremental. Por quê? Porque o backup diferencial, ele também vai copiar somente os arquivos que tiverem sido criados ou modificados desde o backup anterior, mas ele não marca como backup. Então observa, o incremental copia os criados ou modificados e marca. O diferencial copia também somente os arquivos que foram criados ou modificados e não marca. Acompanha na prática aqui, ó. Tá ali. Usei o meu backup normal, que copiou esses 2 arquivos e marcou. E agora eu vou usar um backup diferencial, porque eu criei mais 2 arquivos nessa pasta. Aí eu usei o backup diferencial e ele copiou de fato somente os arquivos que foram criados ou modificados, mas não marcou, porque o backup diferencial copia somente os que foram criados ou modificados, mas não marca. E finalmente, nós temos o chamado backup diário. Esse backup diário, ele faz backup somente dos arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Então, o backup diário copia somente os que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca, certo? Bem,
Falamos aí de vários tipos de backup, agora vamos dar a resposta. Quando ele diz, assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente 2 métodos clássicos de backup. Bem, aqui tem procedimental e presencial, fundamental e essencial, incremental e diferencial, rudimental e potencial, comportamental e sequencial. Bem, de acordo com a aula que tivemos agora, a resposta é a letra C de Canadá, incremental e diferencial, que são 2 backups que copiam somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o backup anterior, com a diferença que o incremental marca e o diferencial não marca. Letra C de Canadá, a resposta correta para essa questão. Bem interessante, questão aí sobre backup e cópia de segurança.